O tema da nossa live de hoje, da pausa sagrada, é curar para amar. E esses dias, em um atendimento, veio uma questão de uma insegurança. E essa pessoa que eu atendo, ela trouxe, nossa, eu me senti tão insegura com essa situação, nesse novo relacionamento que eu venho vivendo, eu me senti tão insegura com isso aqui, quando isso aconteceu. E aí a mente começou a trazer várias coisas. Ai, porque o jeito do outro, o outro não fez isso, fez aquilo, e isso aconteceu, e o nosso jeito é diferente. Quase que o ego dizendo assim, será que eu fujo dessa relação? Será que eu discuto pra ver quem tá certo? E esse é o mecanismo do nosso ego, fuga ou ataque. E nesse momento a gente cria um momento de pausa. Não, peraí. Vamos analisar essa situação dentro. O que despertou? Despertou uma insegurança. De quê? De que essa pessoa, trazendo aqui a situação, de que essa pessoa traia a minha confiança. E quando a tua confiança foi traída antes? E aí a gente encontrou o ponto. E ela trouxe. Nossa, em tal situação. Ok. Vamos então curar esse pedacinho que ficou preso lá no passado. Como se cada situação... É como se não. Quero que vocês visualizem. Imaginem uma linha. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Legal. A minha folha tem linhas rosas e eu peguei uma caneta rosa para desenhar. Vamos mudar a caneta. Então essa linha é a nossa vida. E aí aqui é a linha macronológica, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai indo numa direção. Pra você estar espelhado, parece que tá voltando, né? Então vou fazer assim. Melhorou. Quando acontece uma situação onde uma dor, onde a gente sente alguma dor, mesmo pode ser consciente ou a gente não lembra hoje, como na nossa infância, o que acontece? Fica uma marquinha, como se ficasse um nó. Aí, daqui a pouco, acontece mais uma situação. Fica mais um nó. Aí, daqui a pouco... Eu tô fazendo ao contrário, né, gente? Mas aí vocês relevem. Fica mais um nó. Vamos supor que esse nó que tá ali foi o primeiro nó que aconteceu. Foi uma vez que eu me senti abandonada. Nossa, eu me senti abandonada. Esperava tanto ser acolhida... E eu me senti tão sozinha. Aí, ok, finalizo aquela relação, vida que segue, eu vou lá, curto a vida, penso, eu nem quero mais ficar com ninguém, e eu conheço alguém. E essa pessoa, ela tá ali super afim de estar comigo, enfim, ou as coisas estão acontecendo de uma forma devagar, né, normal. Então, essa relação tá se construindo, vocês estão se conhecendo. Mas aí, daqui a pouco, essa pessoa chega um final de semana e ela não responde. E aí o coração começa... Taca, 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 taca. E a mente começa a trazer pensamentos de... Será que essa pessoa... O que essa pessoa tá fazendo? Será que essa pessoa tá me deixando sozinha? Será que eu vou ser abandonada? Será que... Começa a questionar o seu próprio valor. O que eu fiz de errado? O que eu devia ter feito? O que eu não fiz? E aí tu entra naquela angústia que daqui a pouco tu até responde, começa a responder de uma forma fria para aquela pessoa, sem saber do que tá acontecendo dentro de ti, também começa a te responder de uma forma fria, vocês se distanciam e se manifesta de novo a dor do abandono. Então esse é o ciclo, lembra que eu falei lá no início? Pensamento, crenças, questões que não foram resolvidas lá atrás, memórias que não foram resolvidas lá atrás,
despertam emoções no momento presente, de acordo com situações que acontecem, que geram ações. E essas ações, nossas, pequenas ou grandes, vão gerar resultados. Às vezes, meus amores, existem relações que elas teriam tudo para florescer, para serem incríveis. Só que a gente vem tanto... Tem um episódio, não sei se vocês já assistiram How I Met Your Mother. Se falei certo, pessoal aí do inglês, se eu falei errado, me corrijam. Que é muito interessante, que mostra uma pessoa indo conhecer outra e chegando com malas muito grandes. E aí fala sobre todas essas bagagens que a gente traz. Às vezes, daqui a pouco poderia ser uma relação, que nem eu trouxe, relações kármicas, elas têm total potencial de se transformarem. Já atendi pessoas que viviam relações com padrões muito desafiadores, só que os dois estavam dispostos a se transformar. E aquela relação kármica se transformou numa relação dármica, se transformou numa relação de alma. Só que para isso a gente precisa ver esse monte de mala que a gente está carregando. Porque, lembra o exemplo que eu trouxe, no momento que a pessoa não respondeu, o que eu senti? Eu quero trazer um outro exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu e tu, a gente combina de ir numa cafeteria. A live, ela tá super criando vários efeitos aqui, né? A gente combina de ir numa cafeteria, a gente combina de chegar lá às 15. Vamos chegar lá às 15 horas. Aí daqui a pouco, tu chega lá às 15 horas e eu atraso. Passa 10 minutos, eu não cheguei. 15, 20, 30, passa 1 hora e eu ainda não cheguei. O que tu vai sentir? Eu te digo, depende. Se tu estiver num dia onde tu tava com um dia super cheio, nossa, tu viu um monte de gente, um monte de reunião e tu só queria um tempo pra ficar contigo, tomar o teu café, ler um livro, tu vai falar, nossa, Fernanda, obrigada por ter atrasado. Eu queria ter esse tempo pra mim. Agora, se tu tava num dia precisando conversar e a gente ia conversar e tu queria ser acolhida, quando eu chegar lá 1 hora atrasada, é capaz de tu nem estar lá mais, ficar com raiva. Então, depende do conteúdo interno que eu trago. O resultado das minhas relações, o resultado da minha realidade depende do conteúdo interno que eu trago. E se lá atrás eu tenho essas marcas, para que aqui seja diferente, o que eu preciso fazer? Curar aquelas marcas que ficaram em aberto. Então, quando vem o medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ser traído, medo de que mintam pra mim, ele não é da essência. Ele não nasce do nada. E algumas pessoas até confundem com intuição. A intuição, acho que o outro vai me enganar. Peraí. Pode ser que seja a tua intuição. Mas, tu tem olhado pros padrões que tu carrega? Tu tem curado as tuas versões do passado? Meus amores, não esperem que o novo seja diferente se o conteúdo interno que vocês carregam é o mesmo. Às vezes dói olhar pra dentro da gente e ver as nossas sombras, às vezes sim. Mas dói mais em daqui a pouco uma sessão de terapia tu olhar pra aquilo ali? Ou será que dói mais viver 2, 3, 4, 5, 6, 7 relações com mentira, traição, nessa inconstância de me apaixono e aí eu me decepciono e sofro, e depois eu esqueço, me fecho pro mundo e depois chega alguém, porque vai chegar alguém. Vai chegar alguém novo. E se eu não tiver com os meus padrões cicatrizados, com as minhas feridas cicatrizadas dentro de mim, vai chegar alguém que vai tocar nessas feridas. E não porque essa pessoa é má, mas porque a gente tá aqui para se libertar dos nossos padrões. Nós somos
Nós somos as co-criadoras da nossa realidade. Não tem alguém fora. A gente fala o universo, Deus, a fonte, o todo, a inteligência universal. Mas isso tudo, onde tá? Tá lá em cima, no céu? Não, tá em cada célula do nosso corpo, tá no nosso subconsciente. Sugestão de livro, Cartas de Cristo. Quem nunca leu, sugiro esse livro. Faz sentido? Então, quando eu quero algo diferente, quero algo novo, eu preciso lembrar que vós sois deuses, né? Nós estamos nesse carro dirigindo e precisamos dizer pra onde que eu vou. Ah, eu vou pra tal lugar, tá? Mas eu preciso olhar lá pro meu porta-mala e ver o que eu tô carregando. Isso que eu tô carregando me leva pra lá? Aí eu tô querendo ir lá pro Alasca, mas eu tô com um biquíni dentro do meu armário, do meu porta-mala. Então eu preciso ir ali trocar. Tá fazendo sentido pra vocês? Deixa eu ver aqui se eu trouxe tudo o que eu queria, que eu tava sentindo aqui pra live. E aí a gente já vai indo pra nossa meditação. Então aqui, caminhos de cura, autoconsciência, perceber o que as tuas emoções estão te dizendo. O que elas estão te contando? Nossa, essa insegurança, quando que eu senti isso antes? Esse medo, quando que eu senti isso antes? Da onde que isso aqui tá vindo? De qual ferida isso aqui tá comunicando? Tá comunicando que qual ferida tá aberta ainda? Autocompaixão é a gente se acolher sem julgar as nossas emoções. Não existe emoção certa, emoção errada. Todas estão vindo comunicar alguma coisa. A gente precisa ter esse diálogo com elas. Raiva não é feio, ela tá vindo comunicar algo. Inveja não é feia, ela tá vindo comunicar algo. Feio é a gente não olhar pra elas, porque daí sim elas vão pra sombra e elas se manifestam de uma forma destrutiva. Mas se a gente para e observa e escuta, aí a gente não tá fugindo da gente. Aí a gente tá resolvendo, tá ouvindo o que elas querem nos dizer, tá se libertando dos nossos padrões. E autorresponsabilidade. É uma escolha, uma decisão de eu decido transformar a minha vida em uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de cura. Eu decido parar de esperar que algo magicamente aconteça, que caia aqui no meu colo. Eu decido assumir esse lugar de co-criadora. E eu vou buscar ajuda para isso, vou buscar ferramentas para isso, mas a partir de hoje eu decido ter esse novo olhar para o meu processo. Agora, vamos lá para nossa meditação. Vocês conseguem ouvir a frequência que tá no fundo aqui? Só confirmem para mim. Estão ouvindo? Alguém me diz aqui se tá conseguindo ouvir a frequência de fundo da nossa live. Sim. Linda frequência. Eu adoro. Frequência 432. Que é a frequência do universo, né? O som do universo, 432. Sim. Tá, então vamos lá para nossa meditação. Quem puder nesse momento, senta ou até se deita de uma forma que se sentir confortável. E vai fechando os olhos, sem se preocupar com certo, errado, com conseguir ou não se entregar profundamente para esse momento. Isso não importa. Importa somente a sua decisão
de estar aqui. Então faz uma respiração bem profunda, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez. Vai estabelecendo um ritmo de respiração lento, consciente. Pode ser somente pelo nariz, se possível, se não, faz pelo nariz e pela boca. Vai observando os teus batimentos. Como está o ritmo do teu coração? Está tranquilo, acelerado? Vai nesse momento direcionando a tua atenção lá para os teus pés, para os dedos dos pés, planta dos pés, relaxando, como se uma energia fosse subindo pelos teus pés. Dorso dos pés, tornozelos, panturrilhas, canelas, joelhos, coxas, quadril. Subindo pela coluna, tuas costas, vai relaxando todo o teu corpo nesse momento. Relaxando o abdômen, o peito, os ombros, braços, mãos, pescoço, queixo. Relaxando todos os músculos da face, liberando a tensão da boca, do nariz, bochechas, olhos, testa, nuca, até o topo da cabeça. Nesse momento, uma luz envolve todo o teu corpo. E na medida do possível, você pode se imaginar em um lugar que você gosta, um lugar seguro, tranquilo, da forma como ele surgir para você. E nesse momento, nesse lugar seguro, deixa que venha uma versão sua do passado. Talvez um momento onde você precisou lidar, superar algum desafio, onde foi realmente desafiador, em algum relacionamento, ou até antes. Pode ser que venha a tua criança, a tua adolescente. Pode ser que você perceba, consiga visualizá-la. Ou pode ser que venha alguma memória ou alguma imagem, alguma foto que você lembre. Nesse momento, diga em voz alta ou
somente em pensamento, eu te vejo. Eu sei. Por muito tempo eu não vi. Eu tinha medo de não conseguir lidar. Mas agora eu vejo que eu sou totalmente capaz. Eu sou capaz de te acolher. Eu sou capaz de curar aquilo que ficou em aberto. Para que a gente possa receber mais da vida. Para que a gente possa seguir em frente. Agora eu te vejo. E eu te amo profundamente. Sinto muito por tudo que você passou. Sinto muito por ter te deixado sozinha. Agora eu te acolho. Eu estou aqui. Antes eu não via. Agora eu vejo. Então agora eu posso fazer diferente. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu mereço receber mais da vida. Se possível, da forma como você conseguir, dê a mão para essa versão sua do passado. Pode ser que você sinta como um abraço. E essa versão sua vai se integrando a você, voltando para o seu cardíaco, sendo acolhida por você. Uma luz violeta vai sendo direcionada para todo o teu corpo, desde os pés, pernas, quadril, tronco, cabeça. Ela vai transmutando, liberando aquilo que ficou em aberto. E quando você, depois que você voltar, pare por um momento e escreva todos os insights que vierem dessa visualização, porque essa foi a sua mente subconsciente te contando qual pedacinho seu precisa de cura para que você avance, para que você prospere, para que você alcance mais, receba mais da vida. Então, cada uma no seu tempo, vai respirando profundamente. Vai movimentando os dedinhos dos pés, das mãos. E quando se sentir pronta, pode abrir os olhos. Como vocês estão se sentindo? Meu Deus,
até travou minha voz. Coloquem aqui nos comentários como vocês estão se sentindo, todas bem, voltando da meditação.